Pois é, pessoal, hoje nós temos um tema muito bom para a gente trabalhar. Vencendo a resistência. Vencendo a resistência. Meu amigo Oswaldo já está chegando, que coisa boa! A Sonja também está chegando aí, já um de Goiânia, um de São Paulo. O pessoal hoje não está com a pontualidade costumeira não, tá demorando a chegar. O meu amigo Eduardo de Goiânia também está chegando. Eu acho que ficou uma folha lá, perto do meu computador. Muito bom, gente. Hoje eu estou inspirado aqui nesse livro aqui, ó. Na realidade eu tenho só uma cópia desse livro, porque não existe. A Paola está chegando, o Marco está chegando também. Pois é, eu preparei esse material inspirado nesse livro aqui, que a gente não acha nas livrarias, por isso eu só tenho uma cópia. E o nome do livro é A Guerra da Arte. Supere os bloqueios e vença suas batalhas interiores de criatividade. É um livro do Steven Pressfield. É uma lição. E eu peguei aqui e compilei algumas coisas para a nossa conversa de hoje. E eu dei esse tema, vença suas batalhas internas. Essa questão dessa resistência que nos impede de nos colocarmos em movimento, que nos impede às vezes de buscarmos com atitude aquilo que queremos, se transforma em procrastinação. No final das contas, é todo esse mecanismo da procrastinação que vem de um mecanismo de defesa interno que nós temos. Olha o que o Pressfield nos traz aqui no livro dele. As atividades que mais comumente evocam a resistência, a nossa resistência interna mesmo, do fazer, do passar, do querer por fazer. Eu sempre coloco essa questão. Qual é a diferença do querer por fazer? É a atitude. Como é que eu passo do querer por fazer? A atitude. E tem uma resistência interna, um mecanismo interno, uma vozinha interior, um diálogo interno aqui que muitas vezes nos impede de ir adiante. Olha como é que isso aqui funciona. Essa resistência que muitas vezes a gente não percebe e ela está agindo internamente na gente. O lançamento de qualquer empresa ou empreendimento para fins lucrativos ou outros. Então, de repente, a gente tem um grande projeto na mão e aí fica nessa discussão interna, nessa resistência, nesse medo, nessa procrastinação e não se coloca em movimento para fazer qualquer dieta ou regime de saúde. Já pensaram nisso? Sempre, normalmente é assim, na segunda eu começo, na quaresma eu começo, e aí vai ficando para depois. Olha outra coisa que a gente vai deixando para depois, impactado por essa questão da resistência interna. Qualquer curso ou programa destinado a superar um vício ou hábito prejudicial à saúde. Eu sempre falo hoje que depois de 26 para 27 anos correndo maratona, uma medalha que eu conquistei foi essa da saúde. De ter todos os meus exames, todos os índices dentro dos limites recomendados. Quando eu comecei a correr lá, não foi necessariamente para isso. Só que quando a gente se coloca em movimento, de repente a gente conquista aquilo que a gente está buscando e conquista muitas outras coisas por consequência. A educação de qualquer espécie, por exemplo, eu quero fazer uma especialização, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, eu quero tirar uma certificação CFP, por exemplo, um CPA 20, que as pessoas que trabalham no ramo bancário precisam como pré-requisito para ocupação de funções, e vai deixando para depois e não consegue vencer
esse diálogo interno, esse mecanismo interno da resistência, que sempre está nos levando a deixar para depois. Outra coisa, ó, empreendimento de qualquer iniciativa ou esforço cujo objetivo seja ajudar a outras pessoas. Quantas pessoas me procuram para fazer processo de coaching, de mentoring. Aí eu às vezes faço a roda da vida e um dos segmentos é esse, social, espiritual, e invariavelmente todas as pessoas, e eu queria perguntar para vocês aqui, quem de vocês de repente pensa todo dia em entrar num programa, numa ação social, em se doar para algo que seja social, que faça o bem para as pessoas, e vai deixando para depois, para quando tiver tempo, para quando tiver uma oportunidade? Coloca aí para mim. E eu queria que vocês participassem mais comigo hoje, inclusive convidassem outras pessoas. Nós estamos aqui nessa agenda só nossa, toda terça e quinta, 19h42. Não estou fazendo impulsionamento, convidando outras pessoas. Eu estou conversando com as pessoas que já têm na agenda o nosso encontro de 19h42. Então, chama mais gente para participar e me ajude a trazer mais vivência, mais experiência para esse nosso tema aqui, ó. Mais uma coisa que a gente costuma deixar para depois. Qualquer ato que implique comprometimento do coração. Olha isso aqui. A decisão de se casar, por exemplo, de ter filho, de aplainar algum trecho particularmente pedregoso de um relacionamento, aquelas DRs, as conversas difíceis, a gente vai deixando para depois, e a gente vai deixando para depois e vai ficando mais angustiado ainda. Eu sempre falo o seguinte, que tudo que você pode fazer hoje e deixa para amanhã, você vai provocar uma noite mal dormida, você vai passar o resto do tempo lembrando daquilo, e se você vai deixando para depois, vai aumentando essa discussão interior aqui e você vai ficando mais angustiada com isso. E aí eu tenho um remédio para isso, coloca o tênis da atitude, do fazer, de não deixar para amanhã. Olha aqui, essa questão da resistência que o Précio nos traz. Em outras palavras, qualquer ato que rejeite a gratificação imediata em favor do crescimento, da saúde ou da integridade de longo prazo. Ou seja, a gente quer fazer as coisas para ter o retorno hoje. E aí é uma coisa que eu falo também todo dia, já devo ter falado dezenas de vezes com vocês aqui. A gente tem que viver a jornada, a gente tem que pagar o preço para conquistar aquilo que a gente deseja. E a gente quer ganhar de graça. E aí, quando você começa a pensar que eu vou dar um passinho a cada dia, construindo a jornada, aí de repente fala, mas vai demorar, mas vai ser só daqui a um tempo. Eu aprendi correndo maratona, cada treino te coloca mais em condições para realizar o sonho de correr uma maratona daqui a um ano, por exemplo. Então, em outras palavras, qualquer ato que rejeite a gratificação imediata em favor do crescimento, da saúde ou da integridade de longo prazo. Se você, por exemplo, quer fazer uma especialização, um mestrado ou alguma coisa, a partir do momento que você faz a inscrição e começa, você já começou, você já está caminhando, aí você começa a olhar para o final. Agora, a questão é essa coragem. E eu vou chamar de coragem mesmo, coragem de começar, de fazer. E eu quero fazer um combinado aqui com quem está aqui comigo hoje. A hora que a gente desligar aqui, se tem algo que você está procrastinando há muito tempo, está ensaiando em fazer, vai fazer de hoje para amanhã e vai me contar aqui. Vai fazer de hoje para amanhã e vai me contar aqui. Não vai continuar pensando e fazendo conta primeiro. Ou expresso em outra forma, qualquer ato que se origine de nossa natureza superior e não inferior, qualquer um desses evocará resistência. Esse ato superior é algo que vai
rumo aos meus objetivos, aos meus sonhos, algo que vai fazer o bem para os outros, para mim, para quem está perto de mim. Olha como é que funciona a resistência. Agora eu quero que vocês acompanhem junto comigo, pensando assim, será que isso acontece comigo? Eu vou ler aqui e você vai fazer o seu exame de consciência aí, junto comigo, e vai me contar aqui. Quero ver se você vai ter coragem de contar aqui e compartilhar com a gente. A resistência é invisível. Primeira coisa, olha aqui, ó. A resistência não pode ser vista, tocada, percebida através do olfato ou do ouvido, ou ouvida. Ela age silenciosamente lá dentro, mas pode ser sentida, pode ser, e é uma discussão barulhenta aqui dentro. Nós a experimentamos como um campo energético irradiando-se de um trabalho potencial. É uma força de repulsão, ela é negativa. Seu objetivo é nos afastar, distrair, nos impedir de fazer nosso trabalho, ou de fazer aquilo que eu quero, de entrar em ação para algo que eu quero de mudança na minha vida, na minha carreira, qualquer coisa que eu queira conquistar, ela fica aqui dentro. Alguém já percebeu ela aí? Olha outra faceta da resistência. Ela é interna. A resistência parece vir do exterior. Nós a localizamos em cônjuges, nos empregos, nos amigos, nos chefes, nas crianças, em outras pessoas. O problema é que a resistência não é um adversário periférico. A resistência surge no nosso interior, ela vem de dentro para fora e muitas vezes a gente não percebe. E aí a gente fica arrumando desculpa, botando culpa nos outros. Por exemplo. Tem geração própria e perpetua-se por si mesma. Eu coloquei até em negrito aqui, ó. A resistência é o inimigo interno. A boa notícia é que quando eu começo a perceber esses meus mecanismos internos, eu passo a agir contra eles. Eu já falei aqui que nós podemos escalar na nossa seleção de apoio interior. Sabe aquelas vozinhas que nos impedem de ir adiante, que são as vozes dessa resistência aqui? Cada vez que uma vozinha dessa vier, você fala assim, eu te agradeço, eu sei que você quer cuidar de mim, mas eu não preciso de você. E cada vez que vier a vozinha positiva, valorize essa voz e se encha de energia com ela. E todas as vezes que vier a vozinha da resistência, dá até um nome feio para ela, agradeça e fala assim, não preciso mais de você. E siga adiante, Olha aqui, a resistência é insidiosa. Ela é insidiosa, ou seja, que arma ciladas, que induz em erro, são características de traiçoeiro, de enganador, de desleal, de traidor. Então, isso aqui é toda essa estratégia interna que a resistência nos leva, que nos impede de nos colocarmos em movimento. Olha o que eu trouxe aqui para a nossa reflexão. A resistência lhe dirá qualquer coisa para impedi-lo ou impedi-la de fazer o seu trabalho ou de ir em busca dos seus objetivos. Cometerá perjúrio, inventará, falsificará, seduzirá, intimidará, adulará. É assim? Quem já se percebeu nessa situação? A resistência é multiforme, ela fica disfarçada aqui dentro da gente. Assumirá qualquer forma necessária para enganá-lo, para enganá-la, para fazer de conta. Argumentará com você como um advogado ou enfiará uma 9 milímetros no seu rosto como um assaltante à mão armada, te impedindo de se colocar em movimento. A resistência é desprovida de consciência.
prometerá o que for preciso para conseguir o que quer e o trairá assim que você lhe virar as costas, que você achar que já venceu. Então fique sempre atento, fique sempre atenta. Se você acreditar na resistência, merece o que vier a lhe acontecer. Sabe aquele negócio que te desanima, que te tira do foco, que te deixa parado, que te leva para a inércia? Se você começar a acreditar nesses mecanismos internos, nesse diálogo interno, você vai ficar parado, você vai ficar parada, e aí o que vai acontecer? Você não vai a lugar nenhum. Então se coloque em movimento, perceba quando esse mecanismo interno estiver te impedindo de ir adiante. Olha outra coisa aqui, a resistência é implacável, a resistência é como o alien, o exterminador do futuro ou o animal do filme Tubarão, não morre, ela está sempre se revigorando e aí você tem que aprender a combatê-la, para que você verdadeiramente se coloque em movimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, autoconhecimento. Passe a perceber esses mecanismos internos que te impedem de ir além, esses mecanismos internos que te paralisam, esses mecanismos internos que te trazem medo, que te trazem angústia, que de repente te impedem de caminhar. Perceba isso, fala assim, isso não é mais comigo, eu sou outra pessoa, eu sei o que eu quero e vou adiante. Olha aqui, a resistência travestida de procrastinação. A procrastinação é a manifestação mais comum de resistência porque é a mais fácil de racionalizar. Então eu vou deixando para depois, se eu começo a ter dúvidas, a faltar disposição, aí eu começo a procrastinar, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço, e aí o tempo vai passando. Não dizemos a nós mesmos, olha aqui, não dizemos a nós mesmos, nunca vou fazer minha dieta. Ao invés disso dizemos, vou fazer a minha dieta, só que vou começar amanhã. Aí quando chega amanhã, fala assim, amanhã eu começo. Aí quando for depois da manhã, amanhã eu começo. E aí vai procrastinando. E isso pode fazer parte de muita coisa da sua vida, da maioria das coisas da sua vida. Olha aqui, olha. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que pode se transformar num hábito. Acabei de falar isso. Aí eu deixo uma coisa para amanhã, eu deixo outra para amanhã, e aí eu vou me acostumando com isso. Então eu trouxe a mensagem para você aqui hoje. Chuta o balde, sai da frente, coloca o tênis, dá atitude. E eu quero ver isso de hoje para amanhã e quero que você compartilhe com a gente aqui. Que você descobriu que tinha alguma coisa aí que estava te impedindo de ir além e descobriu que é resistência, que é mecanismo interno e chutou o balde e superou isso e se colocou em movimento. Olha, nós não adiamos nossas vidas hoje, nós as adiamos até nosso leito de morte. Se você deixar, vai acontecer isso, vai deixando para depois até não ter mais tempo para fazer. Não é, Luciana? Luciana... Nós já trabalhamos muito essa questão e a Luciana hoje já se conhece, ela já se colocou em movimento, ela vai para a academia, ela está com a alimentação equilibrada agora. Por quê? Porque ela já sabe o que quer e ela sabe quando a vozinha interior vem e ela já não ouve mais essa vozinha, porque ela descobriu que era isso que segurava ela. Olha, nunca se esqueça, neste exato instante, podemos mudar nossas vidas. Nunca houve um momento, nem nunca haverá, em que não tenhamos o poder de alterar nosso destino. É essa mensagem que eu quero deixar. Nunca houve um momento, nem nunca haverá, em que não tenhamos o poder de alterar nosso destino. Neste mesmo segundo, podemos virar a mesa sobre a resistência. E eu quero ver cada um de vocês fazendo isso hoje, gente.
Olha a mensagem, olha o quanto eu preparei essa mensagem sob medida para cada um de vocês que estão aí. Nesse mesmo segundo, podemos nos sentar e fazer nosso trabalho, colocar o tênis da atitude e fazer. Colocar o tênis da atitude e fazer. E eu quero que vocês façam isso de hoje para amanhã e compartilhem com a gente aqui. E eu já preparei um tema para o nosso futuro, para as nossas próximas lives, talvez na quinta ou na próxima semana. Combatendo a resistência, tornando-se um profissional, ou seja, um mestre da ação, uma mestre da ação. Pessoal, hoje o nosso tempo estava muito corrido, eu vou ter uma aula agora com a turma Practitioner de Goiânia, A Júlia está falando que quer ter acesso a esse texto. Como eu falei, a gente não tem esse livro, a gente não encontra. Mas vou ver com a Madalena se a gente tem como conseguir alguma coisa para quem tem interesse, tá bom? Olha, como eu disse, hoje era muito corrido, eu tenho uma aula que começa agora às 20 horas com a turma Practitioner de Goiânia. Nós resolvemos seguir com os nossos encontros, com aulas ao vivo, e eu tenho o primeiro encontro com eles hoje das 8 até às 22h30. Que bom, Elaine, que você está chegando. Infelizmente, nós já estamos terminando. Mas para quem quiser, de novo, apreciar a vivência desse tema, vai estar agora em seguida disponível no IGTV e você pode ver quando você tiver a oportunidade, tá bom? Amizade e gratidão. Agradeço a cada um dos amigos que estão aqui e sou grato. A gratidão por você nos ceder o seu precioso e concorrido tempo para esse nosso bate-papo, tá bom? Grande abraço a todos e vamos juntos! E